Olá, pessoal! O assunto dessa aula será a utilização de variáveis qualitativas nos modelos de regressão linear. Veremos agora uma versão dos modelos de regressão conhecida como regressão linear por partes, onde usamos as variáveis binárias. Para essa aula, utilizaremos uma base de dados hipotética de custo de produção. São 5 variáveis, sendo o custo médio por unidade produzida, o tamanho do lote ou a quantidade produzida, uma variável z com a diferença do tamanho do lote para o tamanho limiar, uma variável dummy que indica a produção acima do limiar e uma interação entre a variável z e a dummy. Ao observar o gráfico entre o custo médio de produção e o tamanho do lote, observamos que o custo médio diminui conforme aumenta a quantidade produzida, um fato estilizado da microeconomia conhecido como retornos crescentes de escala. Já vimos esse conceito em aula anterior. Além disso, vemos que o custo médio se reduz rapidamente até 200 unidades. Após 200 unidades, ele continua a cair, contudo a uma taxa menor. Esse comportamento é parecido com uma mudança estrutural de inclinação. Faremos uma abordagem parecida. Primeiro, ao estimar um modelo com custo médio e o tamanho do lote, observamos um R² de 0,89 e verificamos que o custo médio diminui cerca de 0,03 dólares a cada aumento de uma unidade na produção. Isso não se parece muito com nossa situação. Precisamos que o custo médio tenha diferentes respostas de acordo com o nível de produção. Ao estimar um modelo que inclui a variável lote ao quadrado, o R² aumenta para 0,97. E agora o custo médio decresce a uma taxa decrescente em relação ao tamanho do lote. Apesar de apresentar um ajuste melhor que o anterior, temos uma alternativa que envolve a utilização de variáveis binárias. É a regressão linear por partes. Podemos estimar uma regressão que considere diferentes inclinações, como já vimos na mudança estrutural. No caso da regressão linear por partes, incluímos uma variável, que é a diferença entre a variável explicativa e o limiar onde ocorre a mudança de inclinação. No caso do custo médio, observamos que a partir do tamanho de lote igual a 200, a taxa de redução do custo se altera. Esse cálculo gera a variável z da nossa base de dados. Por fim, interagimos ela com a variável dummy-d, que indica quando a produção passa de 200 unidades. A partir do gráfico, parece que esse modelo possui o melhor ajuste. Vejamos os resultados da regressão. Agora, observamos que o custo médio cai algo em torno de 5 centavos de dólar por unidade a mais produzida até que o tamanho do lote seja 200. Depois desse limiar, o custo passa a se reduzir algo em torno de 1 centavo de dólar a cada unidade a mais produzida. Veja também que a medida de qualidade do ajuste é melhor que os outros modelos que estimamos. Esse, portanto, é mais um exemplo de como podemos usar as variáveis qualitativas para modelar os fenômenos que estamos estudando. Como próxima atividade, temos a atividade prática Laboratório 6. E até a próxima aula.